Livro de Apocalipse, capítulo de número 8. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O pastor Douglas, ele me deu liberdade no tema, né? E eu dizia para o irmão Maico que Deus havia colocado uma palavra no meu coração de cunho escatológico. Vamos falar das últimas coisas esta noite. Por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra, tá? Se tem alguma pessoa aí do seu lado que não tem Bíblia, compartilha com ela os textos que iremos ler esta noite. E eu tenho certeza que essa palavra, ela será de grande despertamento para a igreja. Amém? Amém. Livro de Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 6. O capítulo que fala sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, pode se assentar no seu lugar, pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, todos aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse, sabe perfeitamente, né, que tanto os 7 selos, como as 7 trombetas, como as 7 taças da ira de Deus, estão inseridas dentro de um período que é chamado como sendo o período da grande tribulação. A grande tribulação, também chamada como sendo o dia da ira do Senhor, ou como a angústia de Jacó. Jesus, quando ele falava desse período, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, ele disse que nunca houve um período na história para ser comparado com aqueles dias de angústia. A palavra angústia ali, ela vem do grego amporá, que significa incapacidade de se achar uma saída. Mas antes de entrar na grande tribulação, eu preciso mostrar para você que existe uma sequência de eventos. O primeiro evento é chamado a vinda do Senhor, ou o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 adiante, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, e ele virá com 3 sinais sonoros. Primeiro, o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E aí a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele finaliza dizendo assim: consolai uns aos outros com estas palavras. Eu acho interessante, querido, porque o apóstolo Paulo, ele está nada mais, nada menos, repetindo aquilo que Jesus havia dito em João capítulo 11, versículo de número 25, quando ele vai ressuscitar a Lázaro. Ele diz para Marta e Maria assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Foi aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,17. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estiveram mortos, mas por crerem no Senhor, eles viverão. Depois Jesus disse: e aquele que crê em mim e estiver vivo, nunca morrerá. É a segunda fase do arrebatamento da igreja, porque eu e você, e eu creio, e eu posso dizer com certeza no meu coração esta noite, que nós somos a última geração da igreja aqui na terra. Nós não veremos a morte, mas seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor dos Exércitos. Quando a igreja ela é arrebatada, inaugura-se então aquilo que nós chamamos como sendo o tribunal de Cristo. Diga comigo: tribunal de Cristo. Esse tribunal, irmãos, não é para julgar ou condenar pecador, porque os nossos pecados já foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esse tribunal é para que recebamos do Senhor prêmios, para que recebemos do Senhor a nossa coroa, para que recebamos do Senhor o nosso galardão. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz: irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão adiante de mim. Eu corro, eu busco pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que Deus tem galardão reservado para você. Eu quero dizer que Deus tem coroas para a sua igreja. Eu quero dizer para você que Deus reservou um prêmio para a sua igreja. Quando a igreja passa pelo tribunal de Cristo, e o apóstolo Paulo ele diz que as nossas obras elas são comparadas a pelo menos 6 matérias: ouro, prata, pedras preciosas. Mas que existem obras que também são como a palha, o feno e a madeira. Estas obras vão ser passadas e provadas pelo fogo. Aquelas que permanecerem, essas sim receberão o galardão do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz: porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos aquilo que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal,
Deus tem galardão para a sua igreja. A igreja é arrebatada, a igreja passa por aquilo que nós chamamos de bema, o tribunal de Cristo, as nossas obras são julgadas, nós recebemos o nosso prêmio, o nosso galardão, pelo nosso desempenho aqui na terra, e depois então inaugura-se aquilo que a Bíblia chama como sendo as bodas do Cordeiro. Diga comigo assim: bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Vão ser 7 anos de festa, vão ser 7 anos de alegria, vão ser 7 anos de celebração. Vai ser o dia em que o noivo vai casar com a noiva, e nós entraremos nas bodas do Cordeiro, nos assentaremos à mesa com Abraão, nos sentaremos à mesa com Daniel, nos sentaremos à mesa com Davi, e nesse dia o próprio Senhor servirá a mesa. Esse dia é chamado como sendo as bodas do Cordeiro. Queridos, preste atenção, preste atenção. Enquanto no céu será 7 anos de alegria, enquanto no céu será 7 anos de celebração, agora eu gostaria que todos prestassem atenção, prestassem muita atenção nessa palavra, porque aqui na terra serão 7 anos de penúria. Aqui na terra serão 7 anos de tristeza. Aqui será 7 anos de lástima e de choro. Porque enquanto a igreja celebra no céu, na terra estará ocorrendo o período da grande tribulação. Pastor, quem passará pelo período da grande tribulação? Quem vai passar por esse período terrível de morte, de lástima, de choro e de angústia? Primeiro lugar, a nação de Israel. A primeira classe de pessoas que vai passar pelo período da grande tribulação é a nação de Israel, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, e eles entregaram Jesus a Pilatos, pedindo que esse o crucificasse. Jesus, certa vez passando por Jerusalém, ele disse em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Aí Jesus diz assim: a vossa casa ficará abandonada, e aí até que me vereis e direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus disse: a vossa casa ficará abandonada, ele está fazendo referência à grande tribulação. E quando ele diz: até que me vereis e direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor, é quando Jesus vier novamente, no final do período da grande tribulação, para salvar o seu povo. A segunda classe de pessoas que irá passar pela grande tribulação, preste atenção, são os ímpios, são aqueles que não reconheceram Jesus
como único e suficiente Salvador de sua vida. São os bêbados, são os promíscuos, são os mentirosos, os roubadores, os corruptos, todos os ímpios, aqueles que viveram como quiseram, aqueles que cumpriram as concupiscências da carne, aqueles que andaram segundo os seus desejos, eles vão ingressar no período da grande tribulação. Uma terceira classe que vai entrar no período da grande tribulação são os desviados. Aquela pessoa que já esteve presente num culto como esse, aquele que já foi batizado nas águas, aquele que já falou em línguas estranhas, aquele que já provou do dom celestial, mas por causa de um momento, por causa de uma circunstância, ele se afastou, ele pediu a sua herança e foi embora, se apostatou da fé. Pedro, ele disse na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 21, melhor fora não ter conhecido o santo caminho, ou o caminho da justiça, e se desviar depois, porque eis que lhe sobreveio um provérbio, é como um cão que come o seu próprio vômito, e como a porca, depois de ser lavada, volta à lama. Os desviados vão ingressar no período da grande tribulação. Agora, queridos, antes de entrar no texto, eu preciso explicar algo para você. Porque existem pelo menos 3 correntes diferentes de interpretação para dizer se a igreja ela entra no período da grande tribulação ou não. Primeiro, os pré-tribulacionistas, a qual eu faço parte. Jesus ele arrebata a sua igreja antes do período da grande tribulação. Mas existem os mid-tribulacionistas, que eles afirmam que a igreja até ingressa no período da grande tribulação, mas no meio dela então Jesus arrebata a sua igreja. E tem uma corrente minoritária, os pós-tribulacionistas, que afirmam que a igreja passará todo o seu período na grande tribulação, e somente após esse período de 7 anos é que Jesus ele vem. Agora, queridos, para a gente poder afirmar alguma coisa, a gente não pode pegar qualquer versículo na Bíblia, qualquer texto isolado e fazer dele uma doutrina. A gente precisa olhar pelo menos 4 ou 5 passagens diferentes na Bíblia, para então formarmos um conceito, para então formarmos uma doutrina. E eu quero dizer para você, querido, que eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Você quer ver? Olha o que Jesus ele disse a uma das 7 igrejas, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Querido, o apóstolo Paulo, um dos maiores escatologistas que já existiu, escrevendo uma carta de cunho escatológico, aonde ele trata especificamente sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Ele disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo de número 10: e nós esperamos dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura.
Jesus ele vem, e um dos propósitos da sua vida, um dos objetivos da sua vida é para resgatar a sua igreja do período da ira. E ele ainda continua na mesma carta, no capítulo de número 5, no versículo de número 9, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não foi destinado para a grande tribulação, você não foi destinado para o dia da ira, você foi destinado para o céu, e é para lá que você vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Na tipologia bíblica, Deus salva Noé e a sua família antes de desabar o dilúvio da sua ira. Na tipologia bíblica, o mesmo acontece com Ló e a sua família. Ele resgata Ló, ele resgata a sua família antes de fazer chover enxofre do céu. Querido, deixa eu dizer, o primeiro evento escatológico que a igreja aguarda não é o anticristo. Eu estou um pouco me lixando para anticristo. Tem crente aí, meu irmão, que está mais preocupado com o anticristo do que com a vinda de Jesus. Ele está mais preocupado com a marca da besta, com o governo mundial. O primeiro evento escatológico que a igreja aguarda não é o surgimento da besta, não é o surgimento do falso profeta, não é o surgimento do anticristo, é a vinda do Senhor Jesus nas nuvens para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos para o texto, irmão. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Mas antes de falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse, saiba que as trombetas, dentre os seus vários significados, um dos principais, elas serviam para proclamar o juízo de Deus. Foi assim em Josué capítulo 6, ao soar das trombetas, as muralhas de Jericó caíram. Foi assim em Juízes capítulo 6, ao soar das trombetas do povo liderado por Gideão, os midianitas eles foram derrotados. Aqui em Apocalipse capítulo 8, querido, cada trombeta dessa significa um juízo que Deus vai despejar durante o período da grande tribulação. Acompanha comigo Apocalipse capítulo 8, versículo de número 7, e nós temos aqui a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Olha para cá. A Bíblia fala que quando soa a primeira trombeta, virá uma chuva sobre a terra. Essa chuva ela contém pelo menos 3 elementos. Primeiro, granizo. Segundo, fogo. Terceiro, sangue. Foi isso que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que a terça parte das árvores e das ervas verdes são queimadas, são destruídas. Significa, queridos, que os homens vão plantar, mas no momento da colheita, a chuva de fogo, granizo e sangue vai destruir a terça parte
de toda a plantação mundial. Pastor, o que isso significa? Significa que vai faltar o alimento, significa que vai faltar o pão, significa que vai faltar o arroz, vai faltar o feijão, vai faltar verduras e legumes. Significa que haverá uma fome não somente na África como você conhece, significa que não vai haver uma fome somente no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, não. Significa que haverá uma fome mundial. E quando eu olho para a Bíblia, querido, eu temo e tremo a pregar sobre isso, porque os profetas do Antigo Testamento, eles fizeram esse pré-anúncio, eles profetizaram esse dia. Um deles é o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 19 do seu livro, ele diz: por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se queima. Uma analogia ou uma conexão com o juízo da trombeta, porque no juízo da trombeta a chuva será de fogo, a chuva será de granizo e a chuva será de sangue. Aí ele continua dizendo: e o povo é como pasto do fogo, ninguém poupa o seu irmão. Se colher da banda direita ainda terá fome, e se comer da banda esquerda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu próprio braço. É isso que a Bíblia está dizendo. A fome será tão grande, a fome será tão terrível, que a Bíblia está dizendo que os homens vão começar a morder o seu próprio braço por causa da fome. E não para por aí. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 19, versículo de número 9: e lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. Querida, a Bíblia está dizendo que a fome será tão terrível que os pais vão comer os próprios filhos, e que um irmão comerá o outro irmão, por causa da fome que se instalará sobre a terra. Querido, isso aqui parece muito com o cerco de Samaria. Quem conhece a Bíblia e conhece a história de Israel sabe que certa vez os inimigos rodearam a Samaria, rodearam os muros, e com o passar dos dias acabou o suprimento, acabou o alimento. E a Bíblia fala que a fome era tão terrível que uma mãe disse para a outra: fizeram o seguinte combinado: hoje nós comemos o seu filho, amanhã nós comeremos o meu, por causa da fome que se instalou sobre aquele lugar. Querido, o salmista também, ele fez menção sobre esse dia, e no capítulo 75, no versículo 8 do livro de Salmos, ele diz: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura e de vingança, e ele dá a beber. Certamente os ímpios da terra sorverão e comerão as suas fezes. Comerão as suas fezes. Não para por aí, querida, a Bíblia continua. E em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo de número 57, isso aqui é para as mulheres que estão ouvindo essa palavra nesta noite. A Bíblia diz assim: as mulheres, após o parto, comerão as párias. Você sabe o que é pária? Pária é um conjunto de anexos do embrião expelidos após o parto. Aquilo vai virar comida, vai virar alimento, por causa da fome que vai se instalar sobre a terra. Mas a igreja vai estar comendo e bebendo na mesa do Senhor. A igreja vai
Cordeiro. Querido, preste atenção. A Bíblia fala que a terça parte das plantações do verde mundial será destruído. Quem conhece um pouco de biologia sabe, querido, que as árvores, as plantações, elas fazem a fotossíntese, elas são responsáveis pela fotossíntese. O que significa isso? Pelo calor do sol, pela energia solar, elas ficam verdes, e quando elas estão verdes, elas pegam o gás carbônico e transformam em oxigênio para nós. Se não tem erva verde, se não tem plantação, significa que o ar vai ficar prejudicado. Quantos problemas e quantas doenças respiratórias nós vamos ter na grande tribulação, mas a igreja, ela vai estar sentindo o cheiro da rosa de Saron e do lírio dos vales nos céus. Aleluia, aleluia. A segunda trombeta está em Apocalipse 8, versículo 8. Se na primeira nós temos uma devastação vegetal, na segunda nós temos uma devastação marítima. E a Bíblia diz no versículo de número 8: o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que haviam no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Preste atenção, irmão, ao soar da segunda trombeta, agora nós teremos uma devastação marítima. Uma espécie de meteoro cai no mar, e a Bíblia fala que a terça parte dos peixes morrem, e a terça parte das embarcações são destruídas. O que significa isso, irmão? Se falta o alimento na terra, aonde o homem vai procurar o alimento? O homem vai para o mar. Ele vai tentar pescar, e a Bíblia está dizendo que cai um meteoro, a terça parte dos peixes morrem, a terça parte das embarcações são destruídas. E aqui, queridos, nós temos uma interpretação lógica. Se cai um meteoro no mar, significa que esse meteoro, o impacto dele com o mar, vai gerar ondas gigantes, e as costas serão destruídas. Querido, aquele tsunami que matou 280 mil pessoas, que na verdade é um número mentiroso, porque jornalistas estiveram lá, e eles disseram que o número de mortos ultrapassou a 1 milhão de pessoas. Vai ser fichinha na grande tribulação. Costas marítimas inteiras serão destruídas, o povo estará morrendo de fome. Mas eu quero dizer para você que está aqui esta noite, você não precisa morrer de fome, você não precisa morrer de sede, porque Jesus, ele disse: aquele que quiser, que beba de graça do rio da vida. Beba de graça. Aleluias, aleluias. A terceira trombeta, no versículo de número 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Agora é água doce, irmão. Uma tocha caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, está escrito aí. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Olha para cá, queridos. Não há nada pior que não possa piorar 10 vezes. Já não tem alimento, o homem já não pode pescar. Agora, querida, a Bíblia fala que a terceira trombeta, ela toca nos rios de água doce.
Se toca no rio de água doce, significa que vai faltar água potável. Se falta água potável, significa que muita gente vai morrer de sede. E aí, Isaías 41:17, conhecido como o profeta messiânico, é também o profeta da desgraça. Aí ele diz no versículo 17: os pobres necessitados, eles buscam a água e não há, a sua língua se seca de sede, a língua vai secar de sede. Em Lamentações capítulo 4, versículo 4, a língua deles se apegará ao céu da boca por causa da sede. Amós capítulo 8, versículo 13, naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Agora, querido, se você está na grande tribulação, deixa eu te dizer, você tem duas opções: ou você morre de sede, ou quando você beber a água, você morre do mesmo jeito. Porque a Bíblia fala que Deus ele fere a água com uma substância. Que substância é essa que está escrito aí? Absinto. Você sabe o que é o absinto, querido? É uma bebida destilada feita da losna. Esse líquido ele foi proibido nos Estados Unidos. Você sabe por quê? Porque lá os jovens foram tomar o absinto. Sabe quais foram os sintomas que eles tiveram? Eles começaram a ter ataques epilépticos. Eles começaram a ter síndrome de loucura. E a maioria deles se suicidou. Sabe por quê? Porque na grande tribulação ou você morre de sede, ou você bebe a água envenenada, e ao beber a água envenenada, você vai começar a ter ataque de loucura. E esse ataque de loucura pode te levar até mesmo ao suicídio. Mas Jesus, ele disse para a mulher samaritana: se você voltar a beber desta água, você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, fará em você uma fonte que irá jorrar a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Deus fiel. Glória a Deus, Jesus. Quarta trombeta, versículo 12. Querido, eu estou sendo o mais rápido possível, mais resumidamente possível. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. A quarta trombeta, agora nós temos uma devastação temporal. Olha o que diz: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, porque a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente da noite. Olha para cá, irmãos. Agora Deus ele fere os luminares, ele fere o sol, ele fere a lua e ele fere as estrelas. Queridos, o sol ele é a estrela central do nosso sistema. Ele é fundamental para todos os seres vivos. Ele é a fonte de luz e de calor. Sem o sol não haveria vida sobre a terra. Agora, queridos, eu poderia aqui desfilar pela Bíblia várias profecias falando sobre o sol, e uma delas dita pelo profeta Isaías de novo. Ele diz que no dia da angústia de Jacó, no dia da grande tribulação, o sol aquecerá 7 vezes mais. Significa que essa camada de ozônio
que protege os seres humanos dos raios solares mais violentos, aquele buraco que você já estudou sobre ele, vai aumentar. E ele aumentando, meu irmão, vai queimar a pele dos seres humanos. Câncer de pele para tudo quanto é lado. E se a gente continuar a interpretação, a Bíblia fala que Deus ele não fere só o sol, mas ele fere também a lua. A lua, meu irmão, é responsável por diversos fatores que influenciam o nosso ecossistema. Por exemplo, querido, ela controla a rotação da Terra, o equilíbrio das estações, a origem e a manutenção da vida e a temperatura da crosta terrestre. Significa que se o Senhor toca na lua, meu irmão, deixa eu te dizer para você, as marés elas vão encobrir a terra. Se o Senhor toca na lua, os dias vão durar menos horas. A terra vai sair fora do seu eixo. Isso é profético, irmão. O profeta disse que a terra na grande tribulação, ela vai cambalear como um bêbado. Está na Bíblia. Vai haver um eclipse que o homem não vai enxergar um palmo à sua frente. As estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno vão estar comprometidas. Vai haver uma alteração na escala Richter. Vai ter terremotos, vai ter furacões, vai ter vulcões entrando em erupção. Eu quero dizer para você que você não precisa passar por isso. Eu quero dizer para você que o lugar para onde Deus quer te levar, meu irmão, lá tem uma árvore chamada árvore da vida, que a Bíblia fala que ela não dá fruto nem anualmente, não, ela dá fruto de mês em mês. E ainda diz que a sua folhagem é a cura para as nações. Ele diz que a cidade é tão maravilhosa que lá não vai haver necessidade do sol, porque a glória de Deus iluminará a cidade. É para lá que Deus quer te levar, meu irmão. É para lá. Estou correndo, irmãos. Estou correndo. Olha a quinta trombeta. Olha a quinta trombeta. Capítulo de número 9, versículo de número 1. Acompanha para você esse texto. Acompanha. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu caindo sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo. Guarda essa palavra, abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Querido, essa estrela provavelmente é um anjo. Assim como Lúcifer era chamado como a estrela da manhã. A Bíblia fala que esse anjo ele tem uma chave da onde? Do abismo. Do abismo. Quando ele abre, a Bíblia fala que sobe uma fumaça vulcânica que vai cobrir toda a terra. Toda a terra.
Acompanha comigo a leitura, eu vou encerrar nessa trombeta. Versículo 3. Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Aqui seria os 144.000, outro assunto. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha a aparência desses gafanhotos. A aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam como que de umas coroas, semelhante ao ouro. Os seus rostos eram como os rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes eram como os de leões, tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros e de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhante às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o poder de fazer dano aos homens por 5 meses. Tinha sobre si um rei, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Passado é já um A, e depois disso vem mais 2 A's. Olha para cá. Vou encerrar aqui. Queridos, quero dizer para você que os piores demônios estão presos. Os piores demônios estão presos. Esse abismo aqui, preste atenção, esse abismo aqui que é citado, e que esse anjo tem a chave dele, que ele vai abrir durante a grande tribulação, essa palavra abismo no grego é tártaro. É o mesmo abismo que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e o Lázaro. Quem lembra da história? Os dois morrem e eles vão para o Hades. A palavra Hades significa mundo dos mortos. É a mesma coisa que Sheol no Antigo Testamento. A diferença é que um está em hebraico e o outro está em grego. O Hades, ele tem 2 compartimentos e ele é separado por um abismo. O primeiro compartimento é chamado de paraíso. O segundo compartimento, ele é chamado de inferno, vale de Rinom. Um lugar é de paz, para onde vai os justos, e outro lugar é de sofrimento, para onde vai os ímpios. Quem está em um, não pode passar para o outro, por causa do abismo. Esse abismo que está sendo tratado aqui. Por que quem está de um lado não pode passar para o outro? Porque dentro desse abismo estão presos os piores demônios, e eu vou te provar. Quantos demônios mais ou menos aquele jovem gadareno tinha? Uma legião? Uma legião era composta por quantos soldados romanos? Mais ou menos 6.000, é isso a interpretação? O que esses 6.000 demônios vão implorar para Jesus? E temendo eles que lhes enviasse para o abismo, imploraram para serem enviados para as manadas de porco. Por que esses demônios não queriam ir para lá, irmãos? Por quê? Por causa desses demônios aqui, ó, que estão aprisionados lá,
e que serão soltos durante o período da grande tribulação. E aí, queridos, é por isso que eu digo que a igreja não vai passar por esse tormento, irmãos. Sabe por que a igreja não vai passar por esse tormento? Porque a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. E quando eu olho para esse texto, querido, esses demônios, eles têm características, eles têm rosto de homem, significa inteligência. Eles são como cavalos de guerra, velocidade. Eles têm cabelos de mulher, alguma coisa ligada à mitologia. Eles têm dentes de leão, violência. Eles têm couraças de ferro, autoridade. E a cauda deles são como de escorpiões, capazes de causar sofrimento. E a narrativa diz, inimagináveis. Deus põe a eles 4 limitações. Primeiro, não toca a natureza. Segundo, não toca o selado, são 144 mil. Terceiro, não terão poder de matar. 4, eles só terão 5 meses para agir. Deixa eu dizer para você, para encerrar. A Bíblia fala, querido, que o sofrimento vai ser tão terrível que os homens vão desejar a morte. E aí sabe o que acontece? Deus vai dar férias de 5 meses para a morte. Eu não quero estar aqui, meu irmão. Porque tem gente que a gente prega uma coisa dessa, eu pago para ver. Você paga? Se coloque de pé no seu lugar, irmão. Livro de Apocalipse,